Pronto. Boa noite, estudantes de finanças. Estamos iniciando mais uma aula de administração financeira e orçamentária nesta segunda-feira, 28 de março de 2022, com a presença aqui de Sara, Marina, Demóstenes, Gilson, Maria Alice, Ramon, Vitória, Ellen, Johnny. Muito boa noite a todas e todos vocês, bem-vindas, bem-vindos a mais um encontro de finanças em que nós tratamos da nossa vida desde as finanças pessoais, familiares, até chegar nas empresariais. E eu aproveito para informar a você que os resultados da primeira atividade estão disponíveis na forma de comentários do Google Formulários. Então, chega em seu e-mail o feedback, tanto em pontuação, como, se for o caso, né, de comentários, de complementos, de compartilhamento de experiências. Então, quando pertinente, há essas observações. Se não houver, já houve, né? Já houve um atendimento, né, dos critérios, não que, como eu estava dizendo, né, que quem recebeu comentários que não estavam de acordo, mas às vezes eu via similaridades com situações que eu também tinha vivido, e aí eu compartilhava, né, alguns exemplos, dava algumas sugestões a partir da planilha anexada, e assim a gente foi interagindo através dessa atividade, né? Boa noite, Manuel, bem-vindo. Então, esses resultados estão vindo no e-mail, certo? Chega um e-mail do IFPB com as respostas que você deu, as pontuações correspondentes, de participação predominantemente, e ainda que com algumas, digamos assim, incoerências, às vezes tinha uma informação no formulário, né, e outra na resposta do Google, na planilha, né? Uma na planilha e outra na resposta ali do formulário. Então, fazia alguns comentários e aí houve esse resultado divulgado. E aí a nota também está aqui no sala de aula. Então, todos já com a nota. E quem ainda não realizou a atividade tem a oportunidade de fazer como reposição. Então, essa atividade foi recolocada aqui, já com o nome, ó, reposição, certo? E aí, eu volto a verificar nesse momento, né? Ela está com data de entrega para o que no plano instrucional nós deixamos como reposição, certo? Então, há oportunidade, não deixe de fazer o seu orçamento e vá aprimorando, né? Quem já fez, já teve nota, continue fazendo, não pense só nessa disciplina. Pense em sempre fazer os levantamentos dos gastos e dos ganhos para a sua família, para você, né? De maneira que a informação seja relevante para você acima de tudo, certo? E algumas perguntas que eu fiz, né, ali, de quais eram alguns itens, né, que faltaram, de detalhamento, tudo isso é para você, nem precisa mais me responder. Você responde quando voltar a fazer esse orçamento, porque o que era, quem atendeu, né, quem fez o que foi solicitado, de preencher a planilha, responder o formulário, e responder, né, todas as questões de objetivos, ainda que com dívidas, mas estipular objetivos. Então, quem fez isso obteve uma pontuação já significativa de participação, ainda que não tenha sido uma pontuação máxima, mas já razoável, né, já dentro da média, certo? E se não foi o caso, fica aí a reposição, já com o espaço definido, certo? Tanto na turma da noite,
como na turma da manhã. Então, o Classroom da turma da manhã está exatamente com essa mesma configuração, certo? Eu só boto uma cor diferente aqui para eu mesmo não me confundir, mas está, certo? Com essa mesma configuração, a mesma data de entrega, certo? E aí, naturalmente, né, os trabalhos atribuídos aqui foram menores e aqui, certo? A correção. Então, toda a nota foi dada nessa parte. Outra ficou só a reposição, que era onde antes estavam os anexos, certo? E aí, nós temos essas considerações iniciais sobre resultados na disciplina até o momento. E assim nós seguimos, até fazendo aqui algumas considerações gerais sobre o que eu vi nas atividades, certo? Então, aqui, o formulário, né, ele foi colocado de uma maneira que você precisava primeiro preencher aquelas planilhas de orçamento e depois responder ao formulário, que era a parte principal da atividade, certo? Eu não vou retomar, eu vou só para eu abrir aqui o editável, mas eu não vou retomar as respostas, né? Já foi... Aliás, eu até vou para quem for fazer a reposição, né? Então, eu vou deixar... Agora, eu vou pegar novamente, né, para fazer as correções no contexto das reposições, mas quem já quiser ir fazendo, né, já vai adiantando, já vai deixando registrado, até para não deixar acumular, né? Então, deixa lá, certo? E no momento da reposição eu faço uma nova correção. E aí essas são as perguntas, né, que foram colocadas. Os anexos, né, já estão no próprio espaço aqui, né, já da reposição, certo? Já com a cópia para cada um de vocês e esse formulário, certo? E aí você preenche e aí você traz as informações para cá e interpreta, respondendo, né, se o saldo foi positivo ou negativo, fazendo algumas considerações sobre os resultados do orçamento, se foi positivo, né, primeiro se foi negativo. As respostas estão programadas, né? Se você responder negativo aqui, você vem para cá, se respondeu positivo, você já vai para outra parte. Então depende da resposta que você atribuiu. Se positivo, você falar um pouco, né, sobre o que pretende fazer, primeiramente de maneira objetiva, até para você conhecer as opções, e é o que a gente vai tratando, né, ao longo da disciplina. Já estamos fazendo isso nesse momento, na abordagem de mercado financeiro. E aí vai seguindo com os objetivos, né, de vida. Né? Um plano, né, de aplicação não precisa ser algo também tão estruturado, né? Uma ideia que você tem inicial, né, de aplicação financeira, aproveitando que nós estamos conhecendo essas opções, e depois dos objetivos, curto prazo, o quanto custa esse objetivo, ser bem específico, né, quanto a essa definição, não ser assim muito generalista, né? Por exemplo, juntar dinheiro, né? Dizer para que você quer juntar esse dinheiro, ainda que seja para a reserva de emergência. Então eu fiz alguns comentários, né? Você pode fazer a conta
da reserva de emergência, estipulando, né, que você quer viver 4 meses de salários sem emprego, que você quer passar, né, enquanto você procura outro trabalho, você precisa ter uma reserva de emergência que lhe permita se sustentar por 4 meses. Então, seria uma reserva de 4 vezes o seu salário, ou de 6 vezes o seu salário. E aí, tendo essas metas, né? Ter 4 meses, depois ter 6 meses, e aí ter, no mínimo, esse valor como reserva de emergência. Então, a reserva de emergência já é um objetivo. E aí não precisa você ficar com o dinheiro na conta corrente enquanto espera juntar mais para fazer investimento. A reserva de emergência já é o seu investimento. Então, o dinheiro que está na poupança, o dinheiro que está na conta da fintech, né, do Nubank, do Banco Inter, já é a sua reserva de emergência. E aí você pode pensar em outras opções também, tanto nos bancos, como também em corretora, como na fintech, certo? E aí ver essas opções. Como o Nubank, né, tem colocado na parceria que eles têm com a corretora no Invest, de você ter acesso às opções que tem nas corretoras, né, de aplicar em títulos públicos, de aplicar em fundos de investimentos, né, de renda fixa, de renda variável, ou uma mescla dos dois, né, o multimercados, e por aí vai. A mesma coisa, né, com o longo prazo. E aí eu faço também uma ressalva quanto a isso. O longo prazo, pense pelo menos em 5 anos. Vamos fazer esse corte, né? Até 5 anos não quer dizer que você tendo colocado 3 anos ali, 2, 3 anos no longo prazo, que eu penalizei em termos de nota. Não. Mas apenas que você vislumbre pelo menos uns 5 anos no longo prazo, certo? Então, isso não lhe prejudicou em termos de pontuação, mas quando for fazer o orçamento, e aí eu espero que vocês continuem fazendo isso todo mês, independentemente dessa disciplina de AFO, certo? E aí a mesma coisa, né? Como vocês viram, até chegar aqui os comentários, né, que você deseja fazer em complemento. E aí a gente já tem uma ideia, quando eu coloquei para vocês essa planilha aqui essa planilha da simulação de investimentos, isso aqui ficou. Essa é a pasta que nós compartilhamos, e aí a atividade 1. Aí eu até recoloquei, né, para vocês aqui esses arquivos. E aí essa planilha de simulação de investimentos tem alguns dados aqui preenchidos, né? Isso aqui a gente já resolveu. E aí essa planilha, ela já está alimentada, né? De maneira que se você tiver um retorno como o da poupança, né, 6% ao ano, aí vai fazendo, né, as simulações, começando com nenhum capital, colocando R$ 34 no primeiro mês, depois aplicações de 200, né, aí vai dizendo aqui os montantes. E aí você vai verificar que aqui a gente sempre tem, né, o valor da aplicação feita, mais os juros
do que já tinha anteriormente, né? Então, sempre naquela lógica, né, de juros sobre juros. E aí, quando você tem um valor que você deixa disponível, né? Vamos supor que você só colocasse os 34 e deixasse sem novos aportes. Então, 34 ia rendendo 0,5% ao mês, certo? Arredondando aí, né? 0,5% ao mês. E aí você ia tendo esses rendimentos, de maneira que eu deixei, né, aqui indo até 360, né? Foi aqui no simulador. Deixa eu só localizar o que eu tinha feito, né? Vou pegar aqui de um período anterior, rapidinho aqui, certo? Então, pronto. Então a gente tem aí, né, o até 360 meses. E aí, se você tivesse R$30 hoje, né, que só deixasse rendendo, R$30 anos depois ele chegaria, né, a 172,30. 30 anos, né? Isso sem considerar os aportes mensais. Pois bem, então é a diferença que a gente observa, né, de R$30 que você deixa acumulado. Então a conta seria a seguinte: você tem R$30 multiplicando 1 mais a taxa elevado a 360, certo? Como essa taxa que está sendo considerada mensalmente, né? Esse arredondamento de 4 casas decimais é importante, né, a gente considerar. Então você teria, né, 0,4868% dividindo o resultado por 100, você teria 0,04868. Ou seja, 0,4%, né, 2 casas decimais à esquerda, certo? E é o que você vai utilizar aqui, né? Então, você teria 30 multiplicando 1,004868 elevado a 360. E aí, nós podemos utilizar aqui, né, aquela HP12C online, e ter essa estimativa. Apagar aqui o que está na memória, né? F reg. E aí a gente ter, veja que a potência, né, a gente resolve primeiro. Então você teria 1,004868 enter,
360 e o sinal de potência. Esse resultado já fica aqui na memória, né, multiplicando 30. Né? Então, 30 vezes. Então, na HP, a operação, né, o sinal da operação vem antes, vem no fim, aliás. Uma calculadora normal, né, a gente faria aqui 1,004868, apertaria lá na potência, né, na calculadora científica, 360 igual. Aqui a gente inverte o Enter, separa as operações e no fim você coloca o sinal que você quer. Então, primeiro a gente fez a potência, depois a multiplicação, e aí a gente vai ter o mesmo resultado, né, que a gente tem aqui, né, com o arredondamento. O que é que acontece esse arredondamento? Que a gente arredondou em 4 casas decimais. Veja que o número, na verdade, é esse aqui, ó. Né? Mas não, veja que não se distanciou tanto. Foram 3 centavos aí de diferença, né? Aproximadamente. Então, só explicando, né, porque é que não deu exatamente a mesma coisa. A gente fez esse arredondamento, mas 30 anos depois, né, seria isso aí. O que é que isso nos lembra? Que esse valor, né, de 172 e 33, certo? 172 e 33, ele é o montante. Então, esse montante é igual ao capital que multiplica ao capital, né, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao período. O capital é R$30. É o valor hoje, é o valor atual. Certo? A aplicação, né? Consequentemente, se você aplicou 30, você tem um capital de 30 e só vai render juros a partir do próximo período, evidentemente. Então, os cálculos nessa planilha seguiram esse princípio. Aqui a transformação, né, da taxa. Mas aqui, né, os juros sobre juros, né, o capital mais juros. O montante é basicamente isso, né? E juros sobre juros, os juros, né, rendendo sempre o valor dos novos montantes, resultou, né, foi acumulando e resultando naquele valor 360 meses depois, 30 anos. Podia ser 60, né, 5 anos. Então é você pegar um valor hoje e levar para o futuro. O que é que pode acontecer também? Você fazer o inverso. Você calcular o valor atual, esse capital, né? É um valor atual. Normalmente você pode também ver nessa expressão, essa letra, né? Representando, né, o valor atual. Assim como esse valor também, esse montante, né, representado também como valor N, né, um valor nominal, N maiúsculo, né? O N minúsculo representa o período. São alguns termos de matemática financeira. E aí o que é que acontece? Você quer fazer o inverso, o valor atual. Aqui você pode ter, né? Eu gosto de falar, né, porque vai ser muito comum a gente ver mais essas expressões representando, né, o valor futuro e o valor atual do que com o montante, né, do que com a letra que representa o montante. Então você teria
esse valor N futuro, o que estava multiplicando aqui, passando, dividindo mais I elevado a N. Ou seja, um único valor futuro que você quer saber quanto é hoje, aí você faz a operação inversa. Exemplo, você divide um veículo, a prestação de um veículo em 60 vezes, certo? De R$ 800. Qual é o valor hoje se você antecipar essa parcela? Então, você tem o valor atual dessa parcela como sendo 800 dividido por, vamos supor que a taxa negociada foi de 2% ao mês. Um exemplo, né? A gente tem aqui taxa de 2% ao mês, que é igual a 0,02. Então, 1,02, aqui, né, 1 mais I, elevado a 60, certo? Então, novamente, a gente vem aqui, vamos zerar, né? A combinação dessas teclas é o que zera, certo? E aí você tem 800, 800, Enter, ficou o numerador. Depois, 1,02, Enter, 60, potência. Como os 800 já estavam lá, aí você agora divide. Então, significa que essa prestação hoje é de R$ 243,83 aproximadamente, certo? Então, é a operação, né, de você trazer o valor futuro a valor presente. Vai ser muito comum de a gente lidar com essa antecipação, certo? Que é o chamado desconto, né? Taxa de desconto. Essa taxa aí é uma taxa de desconto. Ela está sendo utilizada para atualizar o valor. Naturalmente, com a taxa de juros, o valor do dinheiro no tempo muda. E aí, para você saber se um investimento é viável, você precisa considerar o ganho futuro que esse investimento vai trazer e calcular a valor de hoje, a valor presente, certo? Então, esse é o valor presente, que você também vai verificar essa expressão, né? PV, Present Value, que é inclusive o termo que é usado na HP. Só que como aqui a nomenclatura está sempre considerando a língua inglesa, aí você vai ter sempre esses termos, né? Mas é o valor presente nosso, né? O VP. Aí vai ser muito comum a gente lidar, né, com esses termos, né? Present Value, Payment, Future Value, certo? E aí a gente vai se adequando, né, a essas nomenclaturas, mas todas dizem a mesma coisa, né? Um valor atual, né, um valor de um capital, um valor presente. E aí deixa eu só mostrar uma coisa, aproveitando que a gente está falando sobre isso, para que vocês observem o seguinte: quando a gente vai lá no site do Tesouro Direto, certo? tesourodireto.com.br,
você chega lá nos títulos. Você chega lá em títulos, preços e taxas. Você vai verificar que ele tem um valor. Vamos, esse aqui, ó, Tesouro Prefixado com juros semestrais, que vai vencer em 2033. E aí ele está sendo negociado por 927,63. Por que ele tem esse valor negociado? Porque o valor atualizado dele, considerando esse vencimento daqui a mais ou menos 11 anos, significa que ele está atualmente, né, a unidade de título está em 927,63, porque o valor futuro dele é 1.000. Onde é que a gente vê isso? Você vem aqui, ó. Esse título vence em 1 de janeiro de 2033, ou seja, é o futuro dele, é o valor futuro, é o quanto você recebe no vencimento que está sendo negociado agora. E o valor a ser recebido é 1.000 por título. Aí ele vai dizendo, né, indicado para aqueles que querem realizar investimentos de longo prazo, naturalmente, né, você tem aí 11 anos. Título prefixado, ou seja, no momento da compra você sabe exatamente quanto irá render no futuro. Sempre R$ 1.000 por unidade de título, mais último pagamento de juros semestrais. Certo? Então, o fato dele ser prefixado é que você congela essa taxa. Você tem aí Selic variando, né? Você já se protege dessa variação se ela for para baixo. Se ela cair, eu fico garantido em meu título render 11,67% ao ano, o que daria mensalmente perto de 1% ao mês, 0,9241% ao mês. Observe o que acontece quando você melhora um pouquinho aí a aplicação. Agora eu quero que você pense no que você estipulou como objetivo, que eu via muito, né, que você colocava. Se eu aumentar o rendimento, eu vou poder conseguir realizar esse objetivo mais rápido, ou eu não conseguir, eu só conseguiria se fizesse aportes maiores. Imagine uma aplicação melhor. Professor, essa aplicação está longe de mim. Não está, não. Primeiro, você precisa ter R$ 37 para poder fazer essa aplicação. Pense agora no seu saldo. Veja lá o e-mail, né, se você não lembrar quando você me submeteu à atividade, veja lá os feedbacks, né? E veja que você tinha que ter um saldo aqui para começar. Mas, professor, não é 927 que tem que ter, não? Não. Você compra frações. Você pode comprar digamos, né? Se eu fosse pegar aqui, né? 927,63. Fosse comprar 1%, aqui não seria
fosse comprar 10%, né, eu teria 92, a fração mínima, né, que ele está aceitando aí, é você ter pelo menos uns 4%. Pronto, ele está permitindo que você compre 4% do valor do título. Então, você fraciona o título, certo? Então, o valor de um título inteiro, né, é que é perto de R$1.000. Mas você pode comprar frações dele, certo? E aí você tem o Nubank. Aí você vai naquele Nuinvest, né, que é a associação deles com a Nuinvest, com a Easy Invest. Ele vai permitir, você se cadastra lá e você vai ter acesso a todas essas opções. Por que eu estou começando com ele? Porque ele é uma opção livre de risco. O título público é considerado como uma aplicação livre de risco, certo? Claro que há variações e o risco está na variação, mas aí você só passa por esse risco se você negociar antes do vencimento. E em certos momentos é até interessante fazer isso. Você coloca aqui em 11,67 para render, né, por ano. E a Selic está, se não me engano, em 11,75. Aí a Selic está subindo e você quer negociar o seu título um mês depois, porque a Selic subiu, e aí você vai ter um preço maior nele, vai vender, né, por um preço maior, aí você tem um ganho até maior do que o que você negociou aqui. Mas você se protege dela ir abaixo, dela cair, né? Você se protege da queda dela. Então veja aqui, de R$172, né, que rendeu aqui. Agora imagine, né? Vamos voltar aqui aos 6% da poupança e considerar que você junte R$30 em 5 anos. Aí você teria R$40,15 em 5 anos. Agora imagine que esses R$30 sejam colocados todo mês até 5 anos. Aí você conseguiria 2.000 e pouco. Se essa aplicação estivesse nesse título público rendendo a 11,67, você teria em 5 anos, ao invés de ter, né, 2.100, você já teria 2.400 e pouco, né? Isso em cima de R$30, certo? E aí você vai observar, né, que se você parasse em 5 anos, fosse olhar em 30 anos, né, teria 38.000. E se permanecesse com os aportes de 30, teria 86. Então, tudo isso feito em cima de R$30. Considerando que, ao longo do tempo, você vai podendo melhorar as aplicações. Fui vendo, né, também essas observações, né, que se colocava, né, e muita perspectiva, né, que vocês colocavam de ter, né, naturalmente isso vai acontecer, aumento da renda, já estão seguindo um caminho, né, de capacitação, de um curso que vai proporcionar a você muitas oportunidades. Então, você agora está fazendo esse orçamento em cima de um
de uma condição atual. Conforme vai melhorando, você volta, revisa, né, faz uma outra simulação e vai vendo como você se aproxima mais do seu propósito. Agora, é preciso que o objetivo seja estabelecido o quanto antes. Porque senão, né, a gente vai se empolgando, né, a renda aumenta, a gente consome, aumenta, a gente consome, a gente é assim. E o fato de a gente se prender a um objetivo vai fazendo a gente ter mais motivação para ir em busca dele. E aí é isso que eu queria trazer agora, né, nessa parte inicial, como contextualização do que nós estamos chamando de mercado financeiro, de avaliar título, né, no mercado financeiro, certo? O que é o mercado financeiro? Isso a gente já viu na aula anterior, que é mercado em geral, mercado financeiro, a interação entre agentes superavitários, né, e deficitários. E aí você vai ter o mercado, a classificação, né, do mercado financeiro, e por isso que a gente está chamando ele no plural aqui, nessas 4 modalidades, né, o monetário, o de câmbio, de crédito e de capitais. E aí a gente vai ter o mercado monetário como esse mercado dos títulos públicos. Ah, mas pode ser que dê, né, algum problema, é livre de risco, mas sei lá o que pode acontecer, mas aí a poupança vai passar por isso também. Aí você pode lembrar do que aconteceu com a poupança no governo de Collor, ali na década de 90, congelamento, né, da poupança. Então, nesse extremo, né, qualquer coisa vai ser arriscada, mas ao longo dos anos a gente não observa segurança na poupança, nos títulos públicos, né, o governo honrando o pagamento dos títulos. E essa tradição de os cidadãos investirem nos títulos públicos vem desde esse contexto do século XV, que é o que Neil Ferguson traz nesse documentário. Para financiar essas guerras entre as cidades italianas, os cidadãos eram quem financiavam através da compra de títulos públicos. E aí a gente tem esse mercado monetário como sendo aquele que é constituído com o objetivo de controlar a liquidez monetária. Lembre-se, né, que nessa ponta do emissor, devedor, agente deficitário, vai estar o governo. E aí esse governo que toma emprestado o faz com esses propósitos de controle da liquidez monetária, de querer diminuir, né, o volume de moeda em circulação. Então o cidadão injeta esse dinheiro no Tesouro Nacional. Consequentemente, o governo está tirando moeda de circulação, né? Então, uma forma de controlar essa liquidez monetária. E aí vocês podem observar, nesse material já está na nossa pasta do Google Drive, como materiais das aulas, certo? Você já encontra lá.
pode verificar com mais calma nesses textos, né, essas definições. E aí a gente tem novamente aquela ideia, né, do sistema Selic e da taxa que precifica os títulos públicos no dia a dia. Então, Selic é o sistema, a taxa Selic é a taxa média das operações com títulos públicos, e é diária, né? Ela tem liquidez diária, e tem a Selic meta, que é o que é definida pelo Comitê de Política Monetária, e vai nortear, né, toda a operação de crédito e nos mercados, né, de crédito, de capitais e monetário. E aí você tem essas formas. Aí eu volto aqui, ó. Quando você vê que um título é prefixado 2025, ele não vai ter pagamento semestral. Simplesmente você aplica um valor hoje, e claro que você pode ficar aplicando no mês que você quiser, né? Mas ele não vai ter rendimento, ele só vai ter rendimento quando você resgatar ou quando você esperar o vencimento. Esse resgate pode ser no vencimento ou pode ser antes. Se for no vencimento, você garante essa taxa. Se for antes, você tem uma taxa maior ou menor. Então, há um risco nisso. E aí ele pode vencer, né, em 2025, em 2029. E aí o que é que acontece? Eu chego lá. Onde é que está esse negócio? Está aqui. Então, o valor investido pode render apenas no vencimento ou ele pode render juros semestrais até o momento de eu resgatar. E aí a gente tem os exemplos, né? São só essas telas aqui, eu estou mostrando a mais atual, de hoje, certo? Acabei de entrar aqui no site e ver. Mas aqui a gente tem essa ideia da evolução, né, dos valores, considerando o momento econômico. Tem lá no fim aqui do primeiro trimestre de 2015, a gente tem esse nível, né, das taxas. Lembrando, né, que o Tesouro também pode ser indexado à inflação. E aí a gente já tem um outro contexto, né, já aqui no meio da pandemia. Você já vê níveis menores, né, das taxas. E aí alguns indexadores que podem nos ajudar a ver o nível da inflação, né, no caso aqui do IPCA, porque se você vê que um título rende aqui, né, o Tesouro IPCA+, ou seja, ele vai render o IPCA mais 5%. Significa que se o IPCA estava em, digamos que o acumulado, né, foi de, isso aqui era em 2020, né? Para você ver o valor mais atual, é só a gente ir lá no site, né, em tempo real. A gente já vai ver aqui, ó, ele acumulou 10,5% nos últimos 12 meses, o IPCA. Significa que se um título está rendendo o IPCA mais 5%, então ele teria aí aproximadamente 15% ao ano. E aí você compara, né? O Selic a 11,75 e ele rendendo 15%. Então, o mercado monetário, né, é o mercado dos títulos públicos, basicamente. Você tem o mercado de câmbio, em que há
a conversão de moedas, né? Você vai viajar, comprar dólar, aí o dólar está a R$ 5. Então, isso é também de uma dinâmica, né, de demanda e oferta pela própria moeda sendo esse produto em negociação. E a gente observa muito momentos econômicos refletidos na variação do câmbio. Porque quando você acompanha aqui da estabilidade, né, a partir do real, veja que ele segue um aumento linear, porque antes o câmbio era fixo. Depois ele passou a ser câmbio flutuante e desencadeou a crise, a chamada crise da abertura cambial, quando o dólar, né, sofreu variações significativas até voltar, né, a uma recuperação, né, um patamar de equilíbrio. Já você vê que há mesmo, né, uma certa especulação aqui. Aí tem a ver com as eleições, né, professor? Ele reflete, né, não só com as eleições, mas o fato de ter passado, né, por esse processo, né, de câmbio flutuante, né? E aí junta isso também com as eleições. É bem colocado, né, isso aí, foi Demóstenes, né, que... Isso, professor. Eu voltar aqui na sala. Pronto, muito bem colocado, Demóstenes, aí. E aí, nesses momentos, né, você observa o fator eleitoral também e estabiliza, né? Veja que ele vai seguindo quedas até chegar. O que é que vocês lembram de ter acontecido nesse contexto aqui? Em 2009 foi o subprime lá nos Estados Unidos, né? Isso mesmo. E aí o mercado cambial vai nos mostrando, né, esses contextos. Né? Então, a crise financeira internacional, né, lá do subprime, envolvendo, né, basicamente o mercado imobiliário. E aí, novamente, né, aqui outro corte, 2011, aqui veja, né, que está naquele contexto, né, de desencadeamento da Lava Jato, né? Aí aqui já o momento eleitoral, né, o momento político, né, que a gente tem no contexto atual, junto com pandemia, né? Então, vão surgindo nessas variações. E aí foi um corte que eu tinha feito da variação do euro. O euro, né, a R$ 6 e pouco. Se a gente quiser ver também, quando tiver acesso a esse arquivo, é só você clicar no link e aí você tem um valor atualizado, né, dessa cotação. Então, você tendo interesse, né, de fazer uma viagem, você precisa também fazer essas pesquisas antes. Já considerar, né, o valor do que você vai precisar gastar no local, né? Tá na casa dos R$ 5,20, o valor atual, né? Então, isso deve fazer parte do seu planejamento, né? Eu quero fazer uma viagem para Paris, aí vai precisar, né, verificar o valor do euro, né? Já ir numa casa de câmbio, já fazer a conversão, né, de moeda, né, para você se sustentar no período da sua viagem. E aí o que está mais próximo da gente, né, esse mercado de crédito. E aí a gente tem, que é mais do nosso dia a dia, né, bens de consumo para as pessoas, bens de capital para as empresas, bens de capital, né, no caso, capital de giro. E
a gente tem esse intermediário no mercado de crédito como aquele que empresta e toma emprestado a uma taxa maior. Ele toma emprestado, né, do poupador e paga a ele uma taxa menor do que a que ele paga a quem empresta a ele. Então, a gente tem muito a figura aqui do banco. Aí, observe que o mercado de crédito ele também pode seguir nessa lógica da emissão de títulos, título de dívida, né, no caso. A gente pode ter também o título de propriedade, que é a ação. E a gente observa no mercado de crédito essas modalidades. A gente pode financiar, financiamento, né, longo prazo, é planejamento, é o objetivo definido. Você financia para comprar um imóvel, você financia para comprar um veículo. Né? Então, há um objetivo definido no financiamento. O empréstimo, você não chega para o gerente e diz, eu quero tomar um empréstimo para comprar alguma coisa. Você não tem que dizer isso a ele. Normalmente não está atrelado, né, à negociação. Você toma emprestado de acordo com o seu risco de crédito. Você tem, né, um empréstimo consignado, por exemplo, a gente tem uma margem consignável. Né? Então é mais ou menos isso, é margem. Você tem margem para tomar quanto emprestado? E para cada operação tem uma taxa específica. Né? Então, você fica devendo no cartão de crédito, né? Você pagou o mínimo, em cima daquele valor, dependendo de qual seja o banco, né? Mas não quer dizer que seja essa taxa, né? Mas ela é um exemplo. Se ela for 13% ao mês, você tem mais de 300% ao ano. Lembre que a poupança rende 6% ao ano. Professor, Oi? eu acho que nessa questão do empréstimo também poderia colocar o penhor, que é uma modalidade de empréstimo, né? Sim, sim. Eu coloquei a que é mais comum, né? Mas eu vou verificar, né, para poder trazer também nessas outras modalidades e agradeço, né, pela observação, Demóstenes. E aí a gente você vai subindo aí e vai vendo melhorias. Então, quando a gente fala de renegociar dívida, a gente se refere a isso, a converter uma dívida mais cara numa dívida mais em conta. Não quer dizer que 80% ao ano já seja uma coisa boa, mas é melhor do que mais de 300% ao ano. E não quer dizer também que 2% ao mês seja bom, 26,8% ao ano. Lembre novamente que a Selic está perto de 12% ao ano para render, né? E que é a base dos empréstimos em geral. Mas aí o spread bancário nesse tipo de operação é maior. Faz a taxa, né, ficar maior, porque há também risco de crédito, né? Então tudo isso é levado em conta, mas é melhor do que o que está mais embaixo aqui. E o melhor de tudo é o financiamento, né? E aí a última modalidade é a de mercado de capitais, em que você não tem, você pode ter também uma atuação, né, no sentido do crédito, porque o título pode ser de dívida também. Então, o mercado de crédito e de capitais, eles podem se confundir um pouco quando a gente considera a emissão de debêntures, por exemplo, que são títulos de dívida. Por exemplo, se eu comprar uma debênture de uma empresa negociada em bolsa, né, eu vou estar emprestando dinheiro à empresa. Então, eu vou ser credor dessa empresa. Eu não vou ser investidor.
Era isso que eu ia... Você chegar aqui numa corretora, Vai, você... 200% do CDI. Exato. Enquanto, se você tem uma conta no banco comercial, né, Itaú, Bradesco, Santander, dificilmente o CDI chega a 100%, ou seja, o CDI, a taxa CDI com a cotação que ela tiver no momento. Aqui ele está prometendo, né, o dobro do CDI. E aí ó, você vai ter a debenture, ela vai ser encontrada na opção aqui de renda fixa. Aí você tem a renda fixa com os produtos bancários, né, e com os de emissão privada. Aqui, ó. Um título privado. Esses outros, né, são os produtos bancários. E aqui são emitidos por empresas mesmo, como a Energisa, né? Aí um exemplo bem perto da gente. A Energisa normalmente negocia debêntures. Ela tem uma finalidade muito de a empresa investir em infraestrutura, né? E aí ele explica. Ele não está mostrando as que estão em negociação, aí tem que fazer o login para ver. Mas a ideia geral, né, que está por trás da debenture, primeiro que ela também acompanha, né, o CDI, assim como o CDB, e ela é uma opção de crédito. Veja a diferença na figura do intermediador nesse mercado e nesse. Esse é o banco e essa é a corretora. A corretora presta um serviço para que você que está investindo negocie diretamente com a empresa que está fazendo a oferta daquele título. Então você compra a debenture, você compra a ação diretamente da Energisa, ou a debenture diretamente da Energisa. E aí recebe depois, né, quando for resgatar, né, quando for vender essa ação, essa debenture, esse título, você recebe naturalmente os juros. Qual foi o papel do intermediário aqui? Prestar serviços, possibilitar o contato seu com quem registrou os seus títulos ali. Ou seja, as empresas... Eu gosto muito da ilustração que é feita num guia do Valor Econômico, que é Guia Valor Econômico de Finanças Pessoais. Vou pôr ele aqui. Infelizmente saiu de linha essas publicações, mas é esse aqui, ó. Ele tem uma... Ó, até... O material foi elaborado, acho que foi Mara Luque que organizou. Mara Luque, é um excelente analista, né, de investimento, é autora de várias publicações. E aí ele traz essas noções, né? Apesar de ser uma publicação aqui, eles não atualizaram mais. Mas apesar dela ser de 2007, os conceitos permanecem, né? Então, que é um CDB, ó. Então,
Aí, na parte de ações, foi de onde eu extraí essa figurinha aqui. Aqui eu posso voltar, né? Era só para mostrar a vocês uma publicação que eu achei interessante. Eu não tinha visto um comentário aqui, né? O Gilson tinha colocado, né? Cujos títulos financiam a guerra das políticas populistas, né? De fato, Gilson, infelizmente, né, a gente observa aí um contexto político muito complexo, né? A gente só não traz aqui os detalhes, que não seria aqui do nosso propósito discutir. Não, a gente só perderia tempo, né? Era mais aqui a gente entender o que acontece em consequência da, como você bem colocou aí, né? Essas disputas, né? E realmente é uma realidade. Então, só para concluir aqui, né? Esse é o último, esse material está à disposição de vocês, certo? Já, você encontra aqui, ó, lá na nossa pastinha, certo? Aqui eu tinha voltado aqui para resgatar um material. Essa é a pasta que eu compartilho com vocês. Tem aqui, ó, materiais das aulas. Aí você pode acessar online também, né? Abrir com o Google Drive, vai encontrar esse material, certo? E da aula seguinte também. A gente já começa a entrar, né, nas finanças das empresas. Mas aí eu vou fechar essa parte dos mercados. E aí o que é que acontece? A gente tem esse espaço para que as empresas registrem os títulos, as corretoras são as instituições auxiliares no mercado financeiro, isso aqui da nossa ação, você vai ver, né, a Bolsa de Valores, né, como operadora, né, aqui, certo? E ela é formada por esse tipo de operador. A corretora e distribuidora, chamada, né, corretora e distribuidora de valores mobiliários. Então, esse conjunto de instituições auxiliares vai constituir a chamada Bolsa de Valores, que é o espaço de negociação, né? É um tipo de sistema que é como se você tivesse ali a biblioteca do campus, né? João Pessoa, você vai lá, você não vai pegar o livro lá e sair sem registrar. Ele tem uma custódia. Eu gosto muito de fazer essa analogia. Você vai passar pela recepcionista da biblioteca, ela vai ver lá a sua matrícula, né? Ela vai vincular aquele livro ao seu nome, e se você atrasar, tem uma multa. Então, está naquele sistema. Então, uma compra de uma ação fora da Bolsa de Valores seria algo informal, né? Seria ilegal, estaria fora do sistema da instituição que é responsável por essa custódia, por possibilitar a negociação. E aí você, mesmo tendo a corretora como intermediário, você compra, você negocia, né, diretamente com a empresa que emite. Então, você está na plataforma da corretora, o chamado home broker. O aplicativo dela, né, no telefone, no computador mesmo, né? E aí é um ciclo, né? A empresa
você vai pagar pela ação, e a empresa vai usar esse dinheiro para alguma coisa também, algum objetivo, né? E os investidores vão poder negociar depois a um preço maior, né? Essa é a esperança, né? Pode acontecer o contrário, né? Mas o que se espera é a valorização. Então, quando a gente responde essa pergunta, investir para quê? Responda primeiro a isso. O que é que você quer fazer? Entre vários exemplos, né, bem interessantes, né, que eu vi, né, de várias perspectivas que vocês tinham, de compra de veículo, né, de imóvel, de viagens, de produtos, né, de smartphones, né, tanto de consumo como também de constituição de reserva de emergência e de vários outros propósitos, né, de casamento. E aí tenha mesmo isso bem definido. E até quando esse objetivo for de consumo, pense para que eu quero comprar um veículo. Para quê? Não é querendo impedir de você ter o que deseja, mas vai ser o melhor mesmo para você, né, ter esse veículo. Para que você vai usar? Será que você não está pensando só na prestação que tem no financiamento, né, ou juntar para comprar à vista, mas tem pagamentos mensais que é como se fosse prestação? Porque quando você divide o seguro, quando você vai para manutenção, né, aí divide também a lavagem, o combustível. Se for juntar essas coisas no IPVA, que também pode ser dividido, termina dando uma parcela de financiamento. Então, é verificar, né, se realmente vai atender, se vai ajudar mesmo, se não vai deixar você em desequilíbrio. E aí, não há o certo e o errado para nada que você deseja fazer. Nada. E aí eu vi muito, né, alguns comentários sobre eu estou gastando com Uber e é melhor andar de coletivo que eu vou economizar. Não pense assim. Há uma segurança maior, né, em você andar de Uber e não é caro. Se você pode, é melhor você andar de Uber do que andar de coletivo. E gasta menos você andar de Uber do que você ter o veículo próprio. Agora, se você precisa mesmo, né, se o deslocamento é para mais longe, são muitos fatores envolvidos. Agora, não pense que só ser o coletivo, se a passagem for R$ 4, aí tem ida e volta, dá R$ 8. 5 dias na semana, dá R$ 40 na semana, por 4 semanas você tem R$ 160. Aí você gasta, sei lá, 150 com Uber, ou um pouquinho mais, né? 200 com Uber. Será que não vale a pena ter R$ 40 a mais pela sua segurança? Então, ter educação financeira não é renunciar ao que você deseja, né, o que você precisa. Não é isso. É fazer com equilíbrio o que você quiser fazer. E ninguém tem que julgar nada. Você quer juntar, né, para comprar um carro de estilo, e você está se esforçando, né, para isso, e você não vai deixar a sua família em uma situação difícil, então você deve fazer. Agora pense se isso realmente vai satisfazer, se é até um desejo mesmo, que é algo que quando tiver vai perder a graça, né, e você vai ficar só com a dívida. E aí, com essa abordagem do mercado financeiro, onde? 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 Certo? Para a gente fixar
A atividade 2 vai ser essa aqui, certo? Eu ainda vou liberar o link. Acho que ainda não está... eu ainda estou fazendo uns ajustes aqui, mas são questões sobre isso. E aí, o que vale aqui é essencialmente a participação. E ela é no modelo de certificação CPA 10. Você tem, né, as modalidades de certificação, né, a mais básica é a CPA 10, aí tem CPA 20, até chegar no CFP, né, que é o do planejador financeiro pessoal, se não me engano, é a mais elevada. Mas é nesse estilo. Questões objetivas, certo? E que você pode responder mais de uma vez. E que vai demandar pesquisas, certo? Aí você tem a liberdade, né, de pesquisar na própria internet mesmo, algumas coisas. As aulas, né, vão atender a uma parte, mas eu já alerto, né, que não só as aulas. Agora, dê uma olhada também nas playlists que eu passei para vocês. Isso vai ajudar também. E elas estão aqui, ó. Então, você vai ter aí, tem a aula, né, com vocês e tem, pronto, essas são as playlists, ó. Então, isso pode ajudar você nas questões. E aí você pode responder mais de uma vez. E aí eu vou relembrar aquela pesquisa diagnóstico, né, que eu fiz com vocês. Eu vi que houve várias respostas, tanto na manhã como na noite, de concurso público. E aí não quer dizer que atenda, né, é porque não foi colocado aqui, né, mas não com essas palavras, né, mas as questões de certificação têm um estilo parecido com as questões de concurso. Tem muito esse estilo. Vai permitir a fixação de alguns conceitos que a gente viu, né, sobre os mercados e vai possibilitar eu não digo uma preparação, né, para isso só com isso aqui, né, mas noções sobre o estilo de questão que surge nessas provas, certo? Então, é isso. Notas estarão logo mais no swap da atividade 1, e essa que eu mostrei agora vai ser lançada até amanhã, e vai ter o prazo, e é a atividade 2. O próximo assunto vai tratar já das finanças empresariais, né? Então, a gente ter ideia de constituir empresa, né? De formar empresa, não quer dizer também que seja só para quem tiver esse interesse. Não. A gente já vai ter as bases, né, para o primeiro trabalho em equipe, e é interessante que nessa equipe exista quem quer fundar uma empresa e quem quer fazer carreira, né, quem quer fazer concurso, que tem uma diversificação de integrantes nessas equipes, porque um pode querer mais fazer a consultoria daquela nova empresa ou daquela empresa já em andamento, né? Então a gente vai começar a construir juntos, né, aqui
uma ideia de negócio que vai sendo a base para os assuntos seguintes. É a nossa etapa empreendedora. Então, a nossa disciplina ela tem esses desdobramentos, né? O orçamento pessoal, a visão do mercado e agora a visão empresarial, tanto formando a empresa como analisando a empresa que já existe. E aí a gente tem tanto o empreendedorismo em si, como a consultoria, certo? Então a gente vai estar trabalhando nessas bases. A gente ainda tem aí 6 minutos até o final, e eu sei que foi muito expositivo aqui, né? Mas eu tinha ainda alguns conceitos, né, para tratar aqui com vocês e também fazendo alusão às atividades que vocês fizeram, né? Alguém gostaria de tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, algum complemento? Tá certo, Maria Alice. Ok, então, eu agradeço pela participação de vocês, desejo uma boa aula posteriormente, né, para quem ainda for ter aula, eu estarei com outra turma também. Uma excelente semana e que você continue fazendo o seu orçamento todo mês. Esse é o caminho, né, trilhando aí a educação financeira para uma vida melhor. Bons estudos e boas práticas. Até a próxima. Boa noite. Obrigado. Até. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado. Obrigado também. Boa noite.